Daí, pessoal, mais uma resolução. Um escritório comercial enviou 5 correspondências diferentes, sendo uma para cada cliente. Cada correspondência foi colocada em um envelope e os envelopes foram etiquetados com os 5 endereços distintos desses clientes. A probabilidade de apenas uma etiqueta estar trocada é... Então, imagina aqui, ó, que eu tenho os 5 envelopes. Um envelope com a correspondência de cada um dos clientes. E aí eu imprimo 5 etiquetas. Então aqui eu tenho o cliente A, o cliente B, né? Antônio, Beatriz, aqui o Carlos, aqui o Denilson e aqui eu tenho a Elaine. Então eu tenho aí 5 correspondências. E aqui eu tenho as 5 etiquetas. Então eu tenho que ter a etiqueta que vai para o envelope a etiqueta que vai para o envelope B, a etiqueta do Carlos aqui, a etiqueta do Denilson e a etiqueta do endereço da Elaine. Ok, aí cada um, ó, vai ser colocado no seu envelope. E aí tá tudo ok, todos receberão a sua correspondência de forma correta. Muito bem. Ele está perguntando qual é a probabilidade de ter apenas uma trocada. Vamos supor que eu queira fazer a troca, que eu queira estabelecer que aquela etiqueta trocada vai ser aqui do André. Então, olha só, para eu trocar a etiqueta do André, essa etiqueta aqui, ela deve ir para um outro envelope da correspondência da Beatriz, ou do Carlos, ou do Denilson, ou da Elaine. E no momento que eu faço a troca da etiqueta do Antônio indo para um outro envelope, logicamente que esse outro cliente também terá a sua correspondência trocada, ou terá mais uma etiqueta trocada. Não tem como eu trocar somente uma etiqueta, porque se eu faço uma troca, a ideia, né, semântica de troca já estabelece que trocar, sempre a troca é feita entre no mínimo 2 coisas. Não tem como eu trocar entre uma coisa apenas. Então, qual é a probabilidade de ter apenas uma etiqueta trocada? Nenhuma probabilidade. Então, a probabilidade é 0 de ter apenas um cliente com um endereço trocado. Agora, eu poderia, para complementar essa resolução, pensar numa outra situação. Vamos supor que eu tivesse aqui os 5 envelopes e eu tivesse as 5 etiquetas. Ó, a etiqueta A vai para o cliente A, a etiqueta B para o cliente B, a etiqueta C para o C, D e a etiqueta E para o cliente E. Ok, e vamos supor que a pergunta fosse a probabilidade de ter-se um erro de impressão na etiqueta. Não troca, as etiquetas estão aqui, ó, estão todas corretas, eu só vou colá-las, né? Eu só vou colocar no envelope trocado. Aí não tem como trocar apenas um. Agora, se a pergunta fosse qual é a probabilidade de imprimir apenas uma etiqueta errada, com um número errado ou com o nome da rua errado, enfim, fazer a impressão errada de apenas uma etiqueta. Tem como? Aí tem como. Por exemplo, vou de novo usar aqui, ó, o André. Então vamos supor que esse endereçamento aqui esteja correto, aqui também correto, correto e correto. Mas essa aqui esteja com errado o endereço, esteja trocado. O número da casa, o nome da rua esteja modificado, ou esteja de forma incorreta. Então, tem como acontecer isso? Tem. E aí, qual seria a probabilidade de imprimir uma etiqueta errada de apenas um cliente? Bom, teria 1 de 5, 1 para 5. E aí, a resposta seria a letra C. Seria a letra C se eu estivesse pensando em um erro de apenas uma etiqueta, um erro de impressão, ou um erro de cor, enfim. Mas trocar etiquetas entre si não tem como trocar apenas uma. Então eu fico aí com a letra A, nenhuma probabilidade, chance 0 de ter apenas uma etiqueta trocada. E a gente então faz esse comentário a respeito de impressão errada de uma, aí sim 1/5 ou 20%. Ok? Então era isso, eu espero que essa resolução contribua no teu estudo. Meu forte abraço, solicito a tua inscrição no canal. Se tu ainda não é um inscrito ou uma inscrita, deixa também o teu comentário, deixa aí o teu gostei, isso sempre reforça e ajuda bastante o meu trabalho. E a gente se encontra na próxima resolução.